Eu estava assistindo um vídeo de um mago famoso, famoso porque é popular, famoso porque tem o dom de contar histórias, famoso porque sabe enfeitar a verdade, e inclusive eu sou seguidor do mesmo. Então, em um vídeo sobre Orobas, ele disse que sempre conjurava Orobas, e o Orobas que ele queria conjurar, porque todo iniciante precisa conjurar Orobas, ele queria conjurar Orobas para Orobas guiá-lo no sistema goético. E aí ele fez a primeira conjuração, Orobas não veio, fez a segunda conjuração, Orobas não veio, depois com muito esforço ele conseguiu. Então Orobas veio e ele disse, ele irritado, conversando com Orobas, Orobas perguntou a ele o que ele queria e ele falou do seu objetivo de seguir pela Goécia de uma maneira segura. E então, uma vez ele teve um problema de ordem judicial, um cliente dele teve esse problema e ele conjurou Orobas. E Orobas veio rapidamente. E ele ficou passado. Ele disse, olha, uma segunda vez que eu lhe conjurei, o senhor demorou para vir e disse que não gostava de vir porque os pedidos dos homens eram muito mesquinhos. E que Orobas ainda era meio anjo, e o mago disse, eu tive peninha dele, porque Orobas deixou bem claro que as pessoas só procuram ele no início das suas práticas, depois deixam para lá. E aí o mago disse que teve pena de Orobas. Outro que gosta de conversar, que tem a língua presa e tem uma mão cortada, conversando, disse que aquele problema que ele teve na mão, que teve que cortar a mão, foi devido a um ataque de seu Asmodeu no templo dele. E então as pessoas lotam os canais desses indivíduos porque eles não têm uma base interessante do que é uma magia cerimonial. Eu recomendo a leitura, e sempre recomendei, sabe, das pessoas que são saudáveis da cabeça. Porque o que a gente está vendo aí é um hospício. É uma verdadeira, sabe, loucura o que está acontecendo, tanto na política quanto nas redes sociais. Nós temos uma polonesa que tem um canal que tem milhões de seguidores, que ela é mestra da teoria da conspiração e tem um manicômio aberto. Nós temos outra menina que eu adoro ela, que sigo, que é justamente a Lua Valente, e ela tem um hospício de pessoas, de meninas, de pessoas que se acham filhas de deusa, tratam a Lua Valentia como filha de uma deusa e elas também se acham filhas de uma deusa. Uma vez eu comecei a conversar com uma menina, ela deu uma boa noite para mim no WhatsApp e perguntou se eu era o autor da música Lua Valente, inclusive que está em vários CDs que você pode encontrar nas plataformas digitais como Spotify e que também está aqui no YouTube, tudo devidamente registrado na DistroKid. Então, a menina com 16 anos de idade estava na madrugada lavando pratos, trabalhando no restaurante,
e começamos a conversar. No outro dia, essa menina me ofereceu, que não era uma menina, era uma transexual, chamada com ela Isabel, me ofereceu um curso para eu saber quem são os deuses hecatinhos. Ela com 16 anos de idade, lavando pratos na madrugada. E aí ela mandou um texto de mais de 10 páginas, falando sobre Sofia, o nascimento de Yadal-Baú, e Kat e outros. E eu mandei um amigo meu imprimir, li aquela merda toda. E falei para ela, ó, isso aqui não tem nada a ver. Nada a ver com Sofia, nada a ver com os deuses que você diz. Ela fez uma misturada, ela queria me vender um curso. Eu com 60 anos de idade, comecei no esoterismo, trabalhando com tarô, baralho cigano, numerologia, viajando pelo país como tarólogo, em 1994, bem muito antes dela nascer, pactuado desde o dia 15 de junho de 2018. Agora no dia 15 vai se fazer 7 anos com Baal, mestre luciferiano, praticante de diversos sistemas de magia. A menina queria me vender um curso. E quando eu questionei, e aí ela me bloqueou. Eu fui falar com a Lua Valente. A Lua Valente não é a primeira vez que uma guria vem de 16, 14, 13 anos se achando uma deusa porque teve encontros com Nefertiti, com Cleópatra, e ela vem dar cursos para mim, ou tentar me vender cursos. A Lua visualizou e não respondeu. Claro que do outro lado ela deve estar rindo muito, porque eu particularmente não consigo assistir nenhum vídeo da Lua, embora goste dela. Recentemente, numa entrevista no podcast, o entrevistador fez uma pergunta a ela que ela já respondeu rindo. E o cara, você não estou entendendo nada. Ela simplesmente fala uma coisa, ela mesmo desata na risada. E os vídeos que se salvam dela são aqueles vídeos em que ela está falando sozinha. Quando ela convida alguém para o podcast, vira um fuxico de mulheres. Ela começa a falar por mímica, fazendo assim com a boca para não falar a palavra. Assim, um fuxico mesmo de comadres. Que a gente que é homem, mesmo que parece que não tem tanto homem assim mais hoje em dia, não entende porra nenhuma o que ela tá falando. E aí eu deixei de assistir os vídeos dela, salvo aqueles que ela fala sozinha. Se tiver alguém entrevistando, ela entrevistando alguém, aquilo vai virar uma fofoca. E não tem condição da gente dar continuidade a qualquer vídeo dela. Então, a brasileira que está na Polônia abriu um manicômio na internet, que são as teorias de conspiração. A Lua Valente, que com essa história de que é Deus e que todo mundo também é filho de um Deus, fez as meninas acreditarem, as meninas acreditam que também são filhas de Perséfone, Deméter, Gaia ou outros. Não, filha mesmo, filha. Tipo, é, os deuses usaram o corpo da mãe e do pai dela para fazer ela, mas ela é filha de Gaia, filha de Deméter, filha de Ísis, filha mesmo. A mãe e o pai só deram o corpo para elas, né? E como também na política outro pau no cu abriu aí um manicômio, que foi exatamente o Jair Bolsonaro. Sonho e fantasia sexual minha, fetiche, é vê-lo algemado, e eu creio que de milhões de brasileiros, e veremos isso se continuarmos com fé, se continuarmos acendendo nossas velas, fazendo os nossos rituais, também veremos isso. Né? Então são esses três manicômios
Podem haver outros, mas esses foi o que eu notei mais recentemente. Primeiro, esse sacerdote que falou a respeito de que Orobas não vinha para ser o guia iniciador dele, mas que veio rapidamente, né, para uma questão de justiça, e ele disse que não sabe a causa, eu sei. Diferente de mim e de você, anjos não têm livre-arbítrio. Eles são feitos exatamente para aquilo. É como a abelha. Qual é, senhoras e senhores, o livre-arbítrio que uma abelha tem? Ela precisa vir fazer o mel dela para criar e morrer. Qual é o livre-arbítrio que uma lagartixa tem? Que um chimpanzé tem? Qual é o livre-arbítrio que uma muriçoca tem? Eles são feitos em coletividades e feitos para determinada coisa. Assim são os anjos. Então, todo anjo de Deus são autômatos e são feitos para fazer determinada ordem e não sabem fazer outra coisa de ser aquilo. E Orobas, não tem de que sentir pena de Orobas. Orobas não sabe o que é pena. Orobas não sabe o que é compaixão. Orobas não tem nada a ver com os sentimentos nossos. Orobas, ele foi feito para trabalhar com prelazias, para gerar promoções profissionais na vida de alguém, para trazer riqueza, para dar fama. Ele foi feito para isso, não tem para que romantizá-lo. Não tem compaixão. Agora, se ele foi feito para isso e você chama ele para outra coisa, realmente ele há de sentir que você é um bosta. Você não é mal, você é um bosta. E o outro indivíduo que ainda estou a fundo, desculpem, mas e o outro indivíduo que Asmodeu queimou o templo dele, cortou o braço dele, segundo ainda também dogma e ritual de alta magia, qualquer pessoa que tem algum defeito físico não pode, e aqui é a Bíblia, não pode oficializar uma cerimônia ritual. E é mago fulano tal, não, você não é magista. O mago tem que ser perfeito, não pode ser perneta, não pode ser maneta, não pode ter a língua presa, não pode ser cego, não pode. Não pode ser corcunda, não pode ter defeito. O mago tem que ser limpo e ele tem que ser perfeito para que possa fazer uma cerimônia decente. Mas por que esses indivíduos contam histórias dantescas a respeito da comunicação com os daimons de Goécia? Bem, porque o povo vive disso, de ouvir história. Nós estamos, depois daqueles anos em que tivemos que ficar dentro de casa, nós mostramos claramente que somos loucos, porque o que veio depois da política foi de uma loucura total. O que está acontecendo na internet é de uma loucura total. A gente vê claramente no sistema de saúde que os cuidadores, os profissionais da saúde mental e psiquiátrica faliram. E aí nós estamos vendo os bebês reborn, porque a psiquiatria faliu. E como nós falamos, não, nós não vamos ficar metendo o dedo
nas mães que são geralmente, e as mães de verdade, né? Que realmente sofrem pelos seus bebês reborn. Nós não vamos ficar julgando elas, porque elas procuraram o psiquiatra, que não escuta, que não para ouvi-las. E às vezes são mães que tiveram lutos, ou que realmente não têm condições mesmo de ter um filho. E porque ninguém está olhando para o padre Fábio de Mello, que não é mãe de nada, de porra nenhuma, e também tem bebê reborn. Então é o seguinte, o que nós precisamos, como os mestres de Goethe, é amparar essas pessoas, essas mães, porque senão vai tornar uma coisa que vai ativar ainda mais esses grupos alfas, red pill e incel, acusando essas mulheres. Nós seremos responsáveis indiretamente por um aumento gravíssimo de feminicídio no país. Porque essas mulheres precisam, porque também são eleitoras, precisam urgentemente de uma olhada mais especial do governo do Estado. Precisam ser olhadas essas pessoas. Porque entre o psiquiatra e o bebê reborn só existe o limbo, a loucura. O imenso vazio que essas mães têm em relação. É claro que tem influenciadores ganhando, influenciadoras ganhando, que depois que faz o vídeo, que dão vacina de mentirinha e que dão comida de mentirinha, elas depois, quando termina lá, ela tem milhares de likes e milhares de comentários, ela pega a criança pelos pés, joga para lá, pronto, para tudo voltar aí no outro dia. O que existe por trás dos bastidores não é visto, mas somente o que ela quer apresentar na câmera. Então, esse mestre aí, que Asmodeu queimou o templo dele, e esse outro que Orobas não ouviu, eles estão completamente equivocados. Primeiro, porque eles fazem o sistema salomônico ou utilizam o Grimório Vero para poder atrair, né, a Goécia Salomônica, que utiliza anjos que vão deter aqueles daimons ali no triângulo, e eles vão ficar num círculo protegido e vão colocar o daimon ali e vai dar ordem ao daimon e vai colocar a baqueta na cara do daimon, caso o daimon não queira cumprir ordem, ou a espada ou qualquer outra coisa lá. E isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso porque o sistema salomônico de Goécia deve ter milhares de anos. E esses daimons, entre eles, que são seres inteligentes, embora vindos para cumprir uma só missão, entre eles em suas legiões, eles devem já ter encontrado técnicas de como burlar o mago nisso. Então, o mago pode estar protegido ali no centro, enquanto o daimon está ali no triângulo. Mas o mago não vai ficar o tempo todo dentro de um centro, de um círculo. Ele não vai ficar confinado, o daimon, a um triângulo todo o tempo todo. E aí as coisas poderão sim fugir do controle. Ademais, que esses magos têm famílias, têm filhos, têm gato, cachorro. Como eu disse sempre para vocês, tem muitos magos aí que a gente está vendo que se dizem bruxos, bruxas, cuja vida é uma vida que é cheia de coisas sobrenaturais, entre aspas, mas que elas gostam muito de enfatizar aquilo porque querem ser bruxos e querem ser bruxas.
E não é isso que nós vemos. Os bruxos e bruxas, que são famosos, e aí nós podemos falar de Cornélio Agripa, e nós podemos falar de Elifa Levi. A vida deles em família foram infernais. Porque como é que começa o livro Dogma e Ritual de Alta Magia? Eu vou ler aqui para vocês. Introdução do tradutor. Jacques de Molay, templário, daquela ordem que cuidava do ouro da igreja, foi encarcerado durante muitos anos e queimado vivo em 1314. Ele era mestre dos templários e ali, quando ele estava sendo morto, ele rogou praga para o rei e para um papa. E é bom vocês fazerem essa pesquisa aí para vocês verem como morreu o papa e o rei, que ele jogou praga enquanto estava sendo queimado na fogueira. Raimundo Lúrio morreu apedrejado em 1315. Cornélio Agripa foi aprisionado e pereceu na pobreza em 1535. Paracelso foi vítima de hostilidades particularmente venenosas e amargas, e suspeita-se que foi assassinado em 1541, aos 48 anos de idade. Eu já tenho 60, estou por aqui. John Dee, depois de ter sido acusado da conspiração política e encarcerado e se transformar em conselheiro da rainha Elizabeth, é interessante que é preciso que vocês saibam que esse John Dee ele foi o fundador da magia angelical enoquiana. Então, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Falamos de Jacques de Molay, Cornélio Agripa, autor dos 3 livros da filosofia oculta, né? E Paracelso. E agora nós temos, morreu na pobreza, ele também, em circunstância misteriosa, em 1608, talvez envenenado. O Dúbio Gagliosto, esse é nome de gente, viu, gente? Escapou a pena de morte, foi condenado à prisão perpétua e morreu miseravelmente em 1795. Blavatsky, autora de A Doutrina Secreta, 6 volumes, Isis sem véu, quem não leu, leia. Foi difamada, perseguida e morreu paupérrima. Paupérrima, gente, para vocês só falar isto, estilo aquilo, tipo isso, tipo aquilo, bizarro, que estão aí desenvolvendo essa linguagem de símio. Paupérrima é pobre demais, ok? Somente com o básico para viver. E praticamente abandonado em 1891. Se recuamos mais os registros de sombrevidade da Idade Média Ocidental, descobrimos muitos outros personagens que viveram dura e perigosamente e morreram penosa ou tragicamente por um motivo fundamental. Devotaram-se de uma maneira ou de outra às chamadas ciências ocultas. Ok? Nesse sentido, as palavras de Pappus a respeito de magia soam sobre maneiras sábias. Mas então, entre aspas, abre aspas, entre-se também na via dos rêprobos, dos pestilentos e dos malditos. Não podemos assim recomendar o caminho a quem quer que seja, porque não conduz nem à riqueza e nem a honras oficiais, e aquele que o tomar deverá estar de antemão disposto a experimentar as 3 grandes expiações iniciáticas. Olha, veja, gente, o que são, né, vocês que estão começando a iniciação aí comigo, né, o que são as iniciações de verdade. Saber sofrer, saber abster-se
Abster-se é de falar o que sabe verdadeiramente para gato e cachorro e depois saber morrer. Aqui funciona aquilo que Jesus dizia: não deem o que é santo aos cães, nem lançai vossas pérolas aos porcos. Então aí, esses magos que vocês estão vendo falar na internet, eles não falam dos segredos dele. Eles contam histórias para boi dormir. Porque eu vejo muita gente aí fazendo né, workshop, né, netting off, sei lá, marketing, esses cambal, essas coisas todas aí. E quando começam a acontecer coisas como foi a peste de ufos, né, que houve no final do ano nos Estados Unidos da América, esses camaradas eles não falaram nada. E, para vocês que não sabem, existe Diamond de Goécia que falam a respeito do que é o universo, né, e de astronomia, astrologia e tudo. E esses mestres de Goécia, eles não saem para dizer nada, né? Eles não falam nada a respeito, eles não se envolvem. Também não se envolvem com conjuração em relação à política e Copa do Mundo, quem vai ganhar e quem não é. Eu não vejo nenhum mestre de Goécia fazendo isso. E por quê? Porque, na verdade, eles não têm contato com Diamond de Goécia de forma alguma. Então, não perca seu tempo, né? Essa é uma introdução a Goécia. Nós vamos conversar sobre Goécia nesses vídeos. Essa vai ser uma playlist, né? Que eu vou chamar somente de Goécia de verdade, mas que na verdade vai adentrar outros sistemas mágicos e maneiras de vocês convidar os deuses para ter uma relação, uma conexão íntima com vocês, vocês respeitando lá. Pode ter alguma sentimentalidade entre ambas as partes, entre Grimory e o conjurador, entre Baal e o conjurador, sim. Mas isso a gente vai conversar, né? Porque a gente precisa desmistificar. De repente a playlist pode ser desmistificando a Goécia. Goécia, desmistificando. A gente vai encontrar um título interessante, tá certo? E vamos que vamos. Se você deixar um like, se você fizer algum comentário, se você mandar para alguém, né? Se você compartilhar em grupos e tal. E eu agradeço muito, porque nesse caso você está tendo contato com aquilo que você pode praticar em segurança e ter sucesso. Eita!